Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Você já sabe, eu me chamo Eduardo Freitas, eu estou sempre no ombro de gigantes. E você está em uma das mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Hoje nós iremos continuar, com a graça de Deus, no nosso estudo teológico que temos feito no livro de Salmos. Então, hoje, nós iremos estudar justamente o capítulo 9, versículos 13 e 14. Esta perícope maravilhosa deste salmo, nós iremos considerar com a graça de Deus hoje. E eu já peço que você vá abrindo aí a sua Bíblia para que nós possamos adentrar nesse assunto e possamos ser edificados pela palavra de Deus. Lembrando que o nosso ministério é de tradição puritana inglesa. Então, as fontes que nós usamos aqui, e talvez este seja o diferencial aqui de nosso estudo, principalmente aqui no Brasil, onde, infelizmente, este nome puritanos é visto com muitas ressalvas, infelizmente até pelos membros da minha própria denominação nacional, a IPB. Né? Infelizmente, quando você fala que você é um puritano, você cria até arrepios em pessoas que deveriam amar este nome, até porque, por exemplo, a IPB, a igreja a qual eu sou membro há mais de 25 anos, a IPB é de tradição puritana. A confissão da IPB é justamente baseada nos símbolos de fé de Westminster, que foram escritos por puritanos ingleses, né? Mas isso aí é papo para um outro vídeo. O importante é que você saiba que o nosso ministério, Cinco Solas, é de tradição puritana inglesa, tá bom? Então, vamos iniciar abrindo as Escrituras Sagradas. Eu já estou aqui com a minha Bíblia, a Bíblia de Genebra. Vamos aqui ler juntos o Salmo de número 9. A perícope é versículos 13 e 14. Nós estamos aqui no Salmo de número 9. Se você, de repente, caiu aqui, como o pessoal diz, de paraquedas nesta aula do Ministério Cinco Solas, assista às aulas anteriores, desde o capítulo 1 do versículo 1 do livro de Salmos. Nós estamos considerando. E já há algum tempo nós estamos aqui detidos no Salmo de número 9, que é um Salmo de Davi. Tá? Vamos ler apenas a perícope de hoje, os versículos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua santa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, coloque a nossa mente cativa à tua palavra. Não permita que nós fiquemos a vagar como nuvens sem águas por ventos de doutrina, mas converte o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser, para que sejamos praticantes da tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Meus amados, que salmo maravilhoso, né? O título deste salmo, como nós já vimos anteriormente, é um salmo de ações de graça, tá? E foi composto por Davi ao mestre de canto segundo a melodia A Morte para o Filho. E se você quer entender um pouquinho da introdução deste salmo, procure o primeiro estudo que nós temos aqui nesta playlist
mas referente à primeira perícope deste Salmo de número 9, que nós temos ali uma breve introdução sobre este salmo, tá bom? Mas hoje nós iremos nos deter nos versículos 13 e 14, que é justamente uma contraposição que Davi faz das portas da morte às portas de Sião. Né? Então é sob esta temática que nós iremos estabelecer o nosso estudo. Mas antes disso, um ataque de oportunidade aqui para você. Tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, eu peço encarecidamente. Olha, o YouTube me notifica de que muita gente tem assistido aqui o nosso conteúdo. Do Brasil inteiro e do mundo inteiro, tá? Não sei se de repente ativando a dublagem automática ou se são os nossos irmãos de língua portuguesa ao redor do mundo que têm nos assistido. Mas se você gosta deste conteúdo puritano inglês, da exposição da palavra do Senhor, se você tem apreciado, então considere se inscrever no nosso canal aqui no YouTube para acompanhar todas as nossas playlists. Agora, nós temos um plus maior ainda. Se você quer se aprofundar mais ainda, participar de chats conosco, ter acesso a diversas salas de aula, onde nós estudamos a teologia sistemática sob a perspectiva puritana inglesa, venha para o nosso grupo oficial no Telegram, tá? Então está aqui do lado o QR Code. Esse QR Code não vai te fazer cobrança nenhuma. Participar deste nosso grupo oficial no Telegram não custa absolutamente nada. Grande parte do nosso conteúdo, eu diria que mais de que 99% é totalmente gratuito. Tá? Coloque o seu celular aí nesse QR Code e você vai ser direcionado ao nosso site, ao nosso grupo oficial no Telegram do Ministério 5 Solas. Não precisa você baixar aplicativo nenhum, você pode abrir o Telegram Web que vai rodar no seu próprio navegador. Enfim, você vai participar de chats, salas de aula, onde nós temos diversos tópicos da teologia sistemática. Nós temos ali canais voltados para músicas. O Ministério 5 Solas também tem uma banda musical onde nós musicalizamos as escrituras sagradas, dentre outras músicas cristãs também, tá? E você pode participar também, caso queira, de um discipulado, de uma verdadeira mentoria completamente online, que se você for homem, você faz comigo, se você for mulher, você faz com a minha querida eleita esposa, Caterine de Cristo, minha esposa amada, onde nós iremos acompanhar você nesse seu crescimento devocional embasado na teologia puritana inglesa, tá bom? Então, venha conosco, tá? Então, vamos voltar aqui na nossa aula. Então, o tema que eu escolhi para falar com vocês é das portas da morte às portas de Sião. Eu dividi este estudo de hoje em basicamente 3 pontos centrais, tá? O primeiro, a base do clamor, misericórdia e não mérito. Onde nós veremos este tópico é no versículo 13a desta perícope. Em seguida, nós veremos o contraste das portas, a libertação divina. Veremos no versículo 13b. Em seguida, nós concluiremos o mérito deste estudo no terceiro tópico, que eu denominei o propósito do livramento, a glória de Deus. A glória de Deus, no versículo 14. Tá bom? E ao final faremos algumas pequenas aplicações ao coração do irmão, da irmã e também do meu amigo e da minha amiga que tem nos acompanhado aqui nesses estudos. Ok? Uma breve introdução.
Lembrando que eu estou utilizando como fontes aqui desse estudo, não só a nossa Bíblia de Genebra, tá? Estou utilizando também aqui as Institutas de João Calvino, grande reformador de Genebra, né? Francês. Estou utilizando a teologia sistemática do Berkhof, tá? Que para mim é uma das melhores teologias sistemáticas que temos em português. Estou utilizando aqui o meu Logos, tá? Estou utilizando aqui comentários do Matthew Henry, do Matthew Poole, tá? E também estou utilizando os comentários JFB de Brown, David e outros teólogos reformados, bem como também o Tesouro de Davi, do grande puritano inglês batista Charles Spurgeon, ok? Então, essas são as fontes da nossa aula de hoje, para que você, caso queira, possa acompanhar e adquirir. Eu irei deixar, com a graça de Deus, o link para que você possa adquirir estas obras na Amazon, que você não paga um tostão a mais e você ajuda o nosso ministério adquirindo pelo nosso link, tá bem? Então, meus amados, uma pequena introdução da aula de hoje. Vamos lá. O Salmo 9, ele nos apresenta o clamor de um coração que, embora afligido, confia plenamente na soberania divina. Nós temos aqui Davi demonstrando para os seus leitores que estava com o coração afligido. Mas, nada obstante a isso, Davi confiava plenamente em quê? Na soberania divina, de que Deus, apesar da aflição no coração de Davi, Deus era soberano e ainda é por sobre tudo e todos, e Davi tinha esta confiança. Os versículos 13 e 14, eles formam uma ponte perfeita entre a mais profunda angústia humana e o mais alto louvor a Deus. Então, aqui nos versículos 13 e 14, nós observamos literalmente aquilo que eu coloquei aqui para nós nesse thumbnail do estudo, né? Das portas da morte às portas de Sião. De como esta ponte é magistralmente, por inspiração divina do Santo Espírito de Deus, para que Davi pudesse nos transportar para os seus sentimentos no momento em que ele escrevia este salmo, estes versículos especificamente. O coração dele profundamente angustiado, literalmente das portas da morte, sendo levado às portas de Sião, na confiança da soberania divina. Ao analisarmos este trecho, meus amados irmãos, através das lentes desses grandes comentaristas, que eu apresentei a vocês, Charles Spurgeon, João Calvino, Matthew Henry, Matthew Poole, entre outros, nós percebemos que o clamor de Davi reflete a essência da teologia puritana. Por quê? Porque reconhece a miséria humana, bem como a dependência exclusiva da graça, aquilo que nós chamamos em teologia puritana, reformada, o sola gratia, somente a graça. E o objetivo final de todas as coisas, sendo a glória do nosso Deus, o sole deu glória. Temos aqui nesta perícope, pelo menos muito bem definidos para nós
e nos ensinado por Davi 2 pontos dos 5 solas: o sola gratia e o soli deo glória. Perfeito? Então, como eu disse, vamos partir agora para a primeira parte do nosso estudo, que é a base do clamor, misericórdia e não mérito, que está no versículo 13a. Vamos olhar de novo o versículo 13a? Diz assim: compadece-te de mim, Senhor. É a base do clamor. É a misericórdia e não mérito. Aqui, no versículo 13a, nós observamos justamente Davi clamando pela misericórdia divina. Compadece-te de mim, Senhor. Davi está clamando pela misericórdia divina, pedindo para que o Senhor Deus compadeça-se dele. Como aponta o teólogo reformado presbiteriano escocês David Dickson, uma lição fundamental aqui é que, vou abrir aspas, nenhuma palavra de mérito deve estar na boca de um verdadeiro crente. Muitas pessoas acusam os calvinistas, os puritanos, os reformados, de serem soberbos. Mas nós observamos que isso não é verdade. Quanto mais nós nos aprofundamos nas verdades bíblicas, quanto mais nós nos aprofundamos nas verdades protestantes, reformadas, puritanas, calvinistas, nós nos tornamos humildes, porque sabemos que o Senhor não viu nada em nós. Nós somos miseráveis pecadores e, aos olhos do mundo, as nossas mais belas obras, diante da santidade do Senhor Deus, não passam de trapos de imundície. A única base para a nossa petição, para as nossas orações diante do Senhor Deus, é a sua misericórdia. Como diz Davi, compadece-te de mim, Senhor. É a sua misericórdia. Qualquer suposto bem, bondade, verdade, beleza, tudo isso entre aspas, em nós, é um terreno arenoso para se construir. É como aquele homem que o Senhor Jesus nos ensina que constrói a sua casa na areia. Matthew Henry, ele corrobora esse pensamento ao afirmar que o crente se aproxima de Deus. E ele se aproxima de Deus dizendo assim, vou abrir aspas para o Matthew Henry, tendo apenas a miséria e nenhum mérito para falar por mim, devo depender da misericórdia para o alívio. Nós observamos que o Matthew Henry, ele nos aponta aqui a seguinte verdade: apenas a miséria, nenhum mérito em mim deve ser a base para eu me aproximar de Deus. Eu devo depender apenas de quê? Da misericórdia para ter alívio e ser ouvido pelo Senhor. Então, meus irmãos, a profundidade desta pequena frase do puritano inglês, grande comentarista das Escrituras Sagradas, o Matthew Henry, ela é tão grande que nós podemos observar que toda a base de nos aproximarmos do trono celestial de Deus é a sua misericórdia. Não são as nossas obras. Permita-me ler novamente esta frase tão profunda do Matthew Henry. Tendo apenas a miséria e nenhum mérito para falar por mim, devo depender da misericórdia para o alívio, ou seja, para me chegar diante de Deus
tendo por base a misericórdia do Senhor. Charles Spurgeon, comentando este versículo, ele nos diz o seguinte, vou abrir aspas também aqui para o Charles Spurgeon: compadece-te de mim, Senhor. Compadece-te de mim. Ele chamava esta pequena oração, este pequeno trecho do Salmo de Davi, como um pequeno livro de orações. Então, o Charles Spurgeon, que eu acabei de citar aqui, ele entendia este pequeno trecho do versículo 13, compadece de mim, Senhor, como um pequeno livro de orações. Para ele, para Charles Spurgeon, assim como Lutero via Bíblias inteiras em textos curtos, essa frase contém a alma e o cerne da oração. Percebe? Charles Spurgeon, aqui nesta frase, ele nos diz que, olha, da mesma forma que Lutero via Bíblias inteiras em textos curtos, era uma das características de Lutero, né? Em cada perícope ele via a Bíblia inteira sendo exposta em pequenas perícopes da própria Escritura Sagrada. O Charles Spurgeon, ele observava nesta frase do Salmo 9, versículo 13, compadece de mim, Senhor, é um pequeno livro de orações, como se toda oração tivesse como base a necessidade deste compadecimento de Deus. E é verdade, a base de toda oração é a misericórdia do Senhor. É nós nos achegarmos ao Senhor com esta frase: compadece-te de mim, Senhor. A alma e o cerne da oração é o que o Charles Spurgeon diz. A alma e o cerne da oração é: compadece-te de mim, Senhor. Perfeito? Ficou claro para todos? Então, neste primeiro excerto que nós estamos observando, considerando deste versículo 13 do Salmo de número 9, nós entendemos que a base da oração, a base do clamor, é a misericórdia e não o mérito. Vamos agora para a segunda parte do nosso estudo, que está ainda no versículo 13, mas na parte B, a qual eu denominei o contraste das portas, a libertação divina. Então, nós veremos aqui o contraste destas portas, né? Então, vamos ler aqui o versículo 13b. Diz assim: vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. Então, Davi aqui, ele nos apresenta a petição dele, depois de clamar pela misericórdia, pelo compadecimento do Senhor, aqui na parte A deste versículo 13, Davi diz: Senhor, olha, a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, a perseguição, a difamação, a calúnia, a que Davi estava exposto neste momento em que ele escreve este versículo do Salmo. E logo em seguida, depois de ter apelado ao compadecimento do Senhor, depois de ter suplicado para que Deus observasse o seu sofrimento, ele não parou por aí. Ele, confiante na soberania, na misericórdia e no amor de Deus, ele diz: tu que me levantas das portas da morte. Aqui, o comentarista da nossa Bíblia de Estudos de Genebra,
Diz assim, sobre o versículo 13, portas da morte, semelhantes à expressão moderna, à beira da morte. Esse versículo é o primeiro sinal da aflição que o salmista está sentindo. Então aqui, o comentarista da Bíblia de Genebra, os comentaristas, eles contextualizam para nós o que seria, na época de Davi, essa expressão das portas da morte. Se nós trouxéssemos para os dias de hoje, nós poderíamos dizer que nós estaríamos à beira da morte, temerosos pela morte. Então este é basicamente o significado. Davi ele pede que Deus veja os seus sofrimentos e reconhece o Senhor como aquele que o levanta das portas da morte. De acordo com Matthew Poole, puritano inglês, grande exegeta versículo a versículo das Escrituras, a expressão portas da morte refere-se à beira ou à boca da sepultura. Estar nas portas da morte é estar a um passo do fim. E Davi estava com este sentimento, e talvez você esteja com este sentimento. Então, observe o quão importante é esse estudo para a sua vida devocional. Jameson, Fawcett e Brown, calvinistas, teólogos, complementam que as portas, sendo a entrada, representam os limites da morte. Então não há dúvidas aqui que Davi está dizendo: eu estou para morrer, Senhor. Eu estou limítrofe ao fim da minha vida. Este é o meu cenário. Esta é a minha realidade neste momento. Só que em seguida, nós temos a confiança no meio deste perigo. Porque nós observamos aqui no final deste versículo 13, na parte B, diz assim: tu que me levantas das portas da morte, demonstrando o quê? A confiança de Davi no meio do perigo. Mesmo nesta situação extrema, o crente não deve deixar de orar. Jamais é aí que nós oramos. Como observa Dixon, o perigo extremo da morte não deve desencorajar o crente. Não se desencoraje, meu amado irmão, minha amada irmã. Pois a experiência prova que Deus tem o poder de nos erguer do abismo. Como Davi diz, mais uma vez vou ler: tu que me levantas das portas da morte. Dixon, este grande teólogo reformado, calvinista, ele nos ensina aqui que este perigo extremo de nós estarmos às portas da morte não deve nos desencorajar. Muito pelo contrário, a experiência nos mostra que o Senhor Deus tem o poder de nos erguer deste abismo. Já o puritano inglês Matthew Henry, ele lembra que nunca somos levados tão baixo, tão perto da morte, que Deus não possa nos levantar. Nunca. E mais, ainda que nós estejamos mortos, o Senhor diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É a promessa do Senhor Jesus para todo crente. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Meus amados, é uma prerrogativa exclusiva do Senhor Deus resgatar o seu povo dos limites da sepultura, o que também aponta para o livramento maior da morte espiritual e eterna. Era como nós estávamos. Todo ser humano nasce perdido, morto,
em seus delitos e pecados. É o que nos ensina a palavra de Deus. Estamos, desde o Éden, mortos em nossos delitos e pecados e nada podemos fazer. Eu sempre trago à lembrança um grande ensino do meu querido pastor, aquele que me discipulou nas verdades reformadas calvinistas, que já está na glória com o Senhor Deus, o reverendo Paulo Anglada. Ele nos ensinava do púlpito, ele perguntava assim: sabendo pela Bíblia que todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, o que é que nós podemos fazer? Ele perguntava e ele respondia com aquela voz de trovão que ele tinha, né? Ele dizia assim: o que é que um morto pode fazer, meu irmão? O que é que um morto pode fazer? O morto não tem desejo, o morto não tem proatividade, o morto está morto, não pode fazer absolutamente nada. Então, se não for o Espírito Santo ressuscitar aquele morto, ele permanecerá morto. Então, essa é a grande verdade. Estando mortos em nossos delitos e pecados, nada nós podemos fazer pela nossa vida espiritual. Ai de nós, se não fosse o Espírito Santo nos regenerar, se não fosse ele colocar o querer e o efetuar na nossa vida para buscarmos ao Senhor Deus. Você está gostando deste conteúdo? Inscreva-se no nosso canal, aqui no YouTube e no nosso grupo oficial no Telegram, o QR Code está aí na tela. Tá bom? Vamos prosseguir para o nosso terceiro e último ponto da nossa aula. O propósito do livramento. A glória de Deus. A glória de Deus. Isso de maneira pública para que todos os povos vejam. Está no versículo 14. Vamos ler? Para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Aqui é a finalidade pela qual Davi está pedindo a misericórdia de Deus, o compadecimento do Senhor Deus para com a sua situação. Davi diz: Senhor, compadece de mim, tem misericórdia de mim, me salva, me livra, me resgata. Para quê? Para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. É o que diz as Escrituras. Aqui o comentarista da minha Bíbliazinha de Genebra, ele fala assim: portas da filha de Sião. Expressão contrastada com portas da morte, que nós vimos ali no versículo 13. É um contraste. Davi ora para que possa louvar a Deus pela oração respondida nos lugares mais públicos de Jerusalém. Onde era? As portas da filha de Sião, ou seja, Jerusalém. Então Davi queria louvar em público, queria dar testemunho público do livramento de Deus. Davi não quer ser salvo simplesmente para continuar existindo. Ele quer ser salvo para adorar. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele diz: para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores. Aqui nós temos um contraste poético e teológico belíssimo, meus irmãos. Deus nos tira das portas da morte para nos colocar nas portas da filha de Sião. As portas da filha de Sião, tanto o Matthew Poole quanto Jameson, ao explicarem o significado desta expressão, as portas de Sião, eles nos apontam que as portas eram os locais de grandes assembleias públicas. Então, tanto o Matthew Poole quanto Jameson
Eles explicam que as portas de Sião, ou as portas das cidades na antiguidade, eram os locais das grandes assembleias públicas, onde se reuniam as pessoas ali para conversarem, para discutirem, para decidirem coisas importantes para a cidade. Sião e sua filha, o povo ou as cidades sujeitas à metrópole sagrada, representam a igreja. Então perceba que Davi, escrevendo portas de Sião e as suas filhas, está representando ali aquilo que no futuro seria a nossa igreja. Você sabe que nós temos a igreja veterotestamentária, que era o Israel do Antigo Testamento, e a igreja neotestamentária, que é a igreja cristã aqui do Novo Testamento. Então, essa expressão Sião e suas filhas representam a igreja. Logo, Davi deseja que favores extraordinários de Deus sejam correspondidos pela sua igreja com gratidão pública e extraordinária. Esse é o objetivo de nós, a Igreja do Senhor, testemunharmos das misericórdias e da maravilha do Senhor Deus diante de todos, de maneira pública. Aqui nós temos o fim principal do homem. A razão pela qual desejamos a vida deve ser centrada em Deus, não nos nossos prazeres, não no entretenimento, não por conta da nossa família, do nosso trabalho, até do nosso ministério. Não. E olha que tudo isso é legítimo. Olha aqui atrás. Você já reparou que eu sou nerd, né? Eu gosto bastante de jogos e brinco bastante com a minha família, mas esse não é o sentido de nós estarmos vivos. A razão pela qual nós temos que pedir vida ao Senhor Deus, clamar por misericórdia, é uma vida centrada em Deus. O calvinista Dixon ensina que a vida não deve ser amada tanto por si mesma, ou seja, a vida pela vida, mas para que possamos glorificar a Deus em nossa vida e edificar outros no conhecimento de Deus. É a pergunta maravilhosa, número 1, do nosso breve catecismo de Westminster. Qual o fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente, ou seja, aproveitar desta comunhão com Deus. Este é o seu fim, a finalidade para o qual você foi criado. Glorificar a Deus em tudo na sua vida e ter prazer nesta comunhão com Deus. Esta é a razão da sua vida. Nós temos aqui o diamante da misericórdia. Spurgeon, este grande batista puritano inglês, ilustra esse ponto magistralmente ao afirmar que os santos não são egoístas em seus pedidos por livramento. Eles desejam a misericórdia como quem deseja abrir um diamante. Eles querem que outros possam vê-lo resplandecer e cintilar, e possam admirar aquele que dá gemas tão preciosas a seus amados. Percebe? Spurgeon nos ensina que a razão da vida do crente não é em si própria, mas eles querem como que compartilhar, mostrar, testemunhar deste diamante que é a vida que Deus concede a cada um de nós.
para que todos publicamente possam ver este diamante resplandecer e cintilar e possam admirar não o diamante em si, mas aquele, o Senhor Deus, que entregou este diamante a cada crente. Este é o objetivo principal do nosso testemunho aqui na Terra, de podermos levar Cristo a todos os que nos cercam. O objetivo de Davi não era o crédito pelo livramento, mas sim, como diz o puritano inglês Matthew Henry, que Deus tivesse a glória, só lhe deu glória, e que ele pudesse se regozijar na salvação. Uma alegria que antecipa a grande salvação consumada pelo Filho de Davi, Jesus Cristo, em nossas vidas. Meus amados, permita-me agora fazer conclusões e aplicações práticas para as nossas vidas. E eu tenho aqui 3 aplicações para a sua vida e para a minha vida. Primeiro, a súplica contínua. Quando novos problemas surgirem, volte ao seu antigo refúgio e ao meio abençoado da oração. Apresente suas aflições a Deus, não com base no que você fez de bom, mas na misericórdia de Cristo. A base da sua oração é a misericórdia de Cristo, não nos seus decretos, nas suas declarações, nos seus méritos próprios, mas nas misericórdias de Cristo, na obra de Cristo. Esta é a base da tua oração e da minha oração. Segunda aplicação, tenha confiança na soberania de Deus. Não importa quão perto das portas da morte ou da ruína completa você sinta que está. Submeta-se à soberania de Deus. Deus é soberano por sobre tudo, por sobre o seu problema espiritual, por sobre o seu problema conjugal, por sobre a sua doença, por sobre o seu problema financeiro, por sobre tudo. O pior problema que você possa ter, o Senhor é soberano sobre a minha vida e a tua vida. E é Ele que nos levanta das portas da morte. Terceiro, viva para a glória de Deus. Se Deus te livrou, meu amado irmão, minha amada irmã, das portas da morte, sejam elas estas portas físicas ou espirituais, seu lugar agora é nas portas de Sião, na assembleia do seu povo, aonde? Na sua igreja local. Aqui no Ministério 5 Solas, nós não desencorajamos ninguém a estar longe da sua igreja local. As portas de Sião, primordialmente, é a sua igreja local. A igreja onde você tem comunhão com os irmãos, onde você responde à convocação pública do culto solene aos domingos, aonde você oferece os seus dons e talentos aos seus irmãos e você recebe também os dons e talentos do seu irmão. É na sua igreja local que você vai ser cuidado por um pastor. Agora, entenda que quando eu me refiro à sua igreja local, eu me refiro a uma igreja genuinamente cristã, não a uma sinagoga do diabo. Aí você me pergunta e eu não canso de ensinar para você o que é uma igreja genuinamente cristã.
Os símbolos de fé reformados nos ensinam que a igreja genuína cristã tem 3 marcas: a genuína pregação da palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus. A segunda marca, a genuína e correta administração dos sacramentos, que são 2, o batismo e a Santa Ceia. E a terceira, e tão importante quanto as outras 2, a administração correta da disciplina eclesiástica. O pecado não deve ser tolerado na congregação dos santos. Estas são as 3 marcas da igreja genuína. Se você está numa igreja em que uma dessas marcas não se encontra presente, saia desta igreja e procure uma outra que tenha essas 3 marcas, tá bom? A igreja, repito, é esta porta de Sião, a igreja, sua igreja local. A nossa salvação, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo e minha amiga, entregue-se a Cristo. A salvação não é um troféu particular, mas é um diamante da misericórdia, como nos ensinou Charles Spurgeon, que deve ser exibido este diamante para que o mundo admire a grandeza, o amor e a graça do nosso Salvador. Só lhe deu glória. Eu me chamo Eduardo Freitas e eu estou sempre no ombro de gigantes. E seja muito bem-vindo a uma de nossas mídias sociais do Ministério 5 Solas. Muito obrigado e até o nosso próximo estudo, se o Senhor assim o permitir. Fique com Deus.